paz do Senhor Jesus, bom dia. Graças a Deus estamos aqui novamente acordando para um dia melhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê um dia maravilhoso na presença dEle, que venhamos descansar e já iniciando esse dia meditando na palavra de Deus. Queremos agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm amanhecido no Senhor, buscando realmente inspiração de vida, buscando força, buscando fortaleza em Deus. E Ele tem tudo isso para as nossas vidas, amém? Hoje nós vamos meditar acerca do rei Asa. Vamos falar de 10 momentos, 10 atitudes que aquele rei teve e que nós também poderemos ter nas nossas vidas. Porém, toda atitude ela traz uma consequência e nós vamos meditar sobre isso. Estaremos lendo o livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, o capítulo 14 e algumas partes também do capítulo 16, que conta da história desse rei de Judá. Amém? Então, o primeiro momento que nós vamos ver sobre as atitudes dele, a primeira atitude que nós vamos estudar nessa manhã foi a atitude de obediência desse rei diante de Deus. Está no versículo 2 ao versículo 5, que diz o seguinte: Asa, que é o nome do rei, fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares de incenso, e houve paz em seu reinado. Que lindo! A primeira atitude aqui foi a obediência de Asa. Ele foi obediente a Deus. Ele aboliu de Judá a idolatria. Teve um período que, mesmo a gente conhecendo na história que sempre os israelitas foram monoteístas, mas tinha tempos que eles começavam a cultuar deuses que não era Deus. Eles começavam a adorar imagens, a levantar ídolos. E a obediência do rei Asa, a primeira coisa que ele fez foi tirar os postes ídolos, a idolatria de Judá. Ele fez isso, e a Bíblia fala que no versículo 5, que houve paz no seu reinado. Então, o primeiro momento dele foi obediência à palavra de Deus, e a consequência da obediência foi paz. E conosco também não será diferente. Sempre que obedecermos a palavra de Deus, nós teremos paz. Mesmo em meio à tribulação, mesmo no meio de luta, nós teremos paz. A segunda atitude que nós podemos aprender hoje com o rei Asa foi a preparação dele. Está no versículo, a partir do versículo 8, diz o seguinte: edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que trazia escudo e atiravam com arcos. Todos eram homens valentes. Então, a segunda atitude dele foi preparação. Ele preparou o exército dele, ele preparou a sua nação. E a consequência disso, dessa atitude, foi o fortalecimento. O reino dele foi fortalecido. Ele teve um reinado
abençoado por Deus, ele se preparou e foi fortalecido. E conosco também não será diferente. Toda vez que nós nos prepararmos para qualquer coisa, nós seremos fortalecidos. Por exemplo, quando a gente estuda, quando a gente faz uma faculdade, nós estamos nos preparando para exercer uma profissão. E a consequência, com certeza, é que seremos bem-sucedidos. Então, a preparação é algo muito importante. Em qualquer área da nossa vida, nós temos que nos preparar primeiro para depois exercer ou fazer qualquer coisa. O terceiro momento, a terceira atitude do rei Asa que nos ensina nessa manhã está na confiança que ele teve. Fala no versículo 11, fala o seguinte: clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre os poderosos e os fracos. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti os homens contra ti. Então essa foi a terceira atitude dele, ele teve confiança em Deus. Foi no momento em que o rei etíope, né, o rei Zera, se levantou contra o reinado de Judá. E o rei Asa, ele confiou em Deus, ele clamou a Deus, porque o exército dos etíopes era bem maior do que o dele. Porém, ele confiou em Deus, ele clamou a Deus. E a Bíblia fala que a consequência da confiança foi a vitória. Ele foi vitorioso, eles ganharam a batalha. A quarta atitude dele foi a orientação. Ele buscou orientação a Deus. Aqui no versículo 2 fala, Asa fez o que era reto e bom perante o Senhor. Ele buscou orientação no Senhor e a consequência foi coragem. Sempre quando a gente busca uma orientação, nós vamos ter coragem, nós vamos ter estratégias para enfrentarmos qualquer batalha. E ele foi muito bem sucedido por isso. O quinto momento, a quinta atitude desse rei foi a aliança que ele fez com o Senhor. Aqui no versículo 14, diz o seguinte, no versículo 13, Asa e o povo que estava com eles o perseguiram até Gerar e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército e levaram dali muito grande despojos. Então, ele teve aliança com Deus e a consequência daquela aliança foi uma intimidade com Deus. Ele pôde vencer aquela batalha, ele pôde sair vitorioso. Uma outra, a sexta atitude dele que nós estamos aprendendo nessa manhã, está a partir do versículo 16, né? O versículo que diz o seguinte, que fala da fidelidade dele com Deus. Fala no versículo 14, feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor havia invadido e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muitas presa. Também feriram as tendas dos donos do gado e levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Então, o sexto momento de Asa foi a fidelidade dele com Deus e a consequência foi proteção do Senhor. Foi a proteção de Deus ali. E essa proteção gera a sétima atitude dele. Ele teve aquela proteção no Senhor, que está no capítulo 16. Vamos ler o capítulo 16, que diz o seguinte, no versículo 1.
No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco. Então aqui a oitava atitude do rei Asa, até aqui ele estava muito bem, porém na oitava atitude dele, ele fez uma profanação. Ele, devido estar com medo ali do exército israelita, ele fez uma aliança. Ele fez uma aliança com esse rei da Síria. Ele profanou, aqui fala que ele tirou da casa do Senhor ouro e prata e mandou para aquele rei da Síria. Ele fez uma aliança com um outro rei, porque ele estava com medo de Israel, que nesse período Israel e Judá estavam separados. Porém, a oitava atitude dele, aqui começou o declínio dele, ele profanou, profanação. E a consequência foi a indiferença de Deus. E a nona atitude dele foi a repreensão de Deus na vida dele, que trouxe a indignação, que está no versículo 7, 8 e 9, quando ali fala o seguinte: naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: portanto, confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o Senhor dos exércitos, e sim confiou no rei da Síria. Quando ele profanou a Deus, veio a repreensão de Deus na vida dele. E Deus, mais do que depressa, manda ali um homem de Deus, Anani, que era um profeta do Senhor, e aquele profeta de Deus o repreendeu. E isso trouxe uma indignação de Deus acerca de Asa, ou seja, Asa começou bem o reinado dele, ele começou na presença de Deus, porém, ele foi distanciando da palavra do Senhor. E por último momento, veio a dúvida no coração do rei Asa. No versículo 12, fala ali, quando Deus fala que por ele ter feito aliança, aquela profanação, a mão de Deus pesou e ele foi derrotado, sim. Não só isso, ele ficou doente. E foi quando veio a dúvida no coração do rei Asa. E para concluirmos, diz o seguinte, no capítulo 16, no versículo 12: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, e a sua doença era extremamente grave. Contudo, na sua enfermidade... 3, 2, 1... no capítulo 16, no versículo 12, diz o seguinte: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, e a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Ou seja, mais uma vez, ele confiou apenas nos homens, apenas em homens. E com isso, ele foi derrotado. A dúvida trouxe a morte na vida desse grande rei de Judá. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que a gente, não importa começar bem, a gente também tem que terminar bem. Se nós formos analisar aqui, os 7 primeiros momentos do rei Asa foi na proteção, foi na direção de Deus. Porém, as suas 3 últimas atitudes fez com que ele saísse da presença de Deus, e não só da presença de Deus. A Bíblia relata que quando ali aquele profeta Anani chegou até ele, ele se irou tanto contra aquele profeta que ele o lançou no cárcere. Ele o amarrou no tronco e ele ficou muito indignado, porque Deus estava repreendendo. E conosco não é diferente. Muitas vezes Deus nos repreende e a gente fica meio irado. A gente não aceita
a repreensão de bom grado. Porém, a palavra de Deus diz que Deus corrige e disciplina a quem ama. Nós temos que aprender a ser corrigidos, a ser disciplinados, quer seja por Deus, quer seja pelos profetas de Deus, os líderes da nossa vida, ou pelos nossos familiares, colegas. Nós temos que ter prazer, porque quem ama fala a verdade. Porém, o rei Asa endureceu o coração dele e isso trouxe o quê? Doença. E não só doença, trouxe morte. O rei Asa morreu doente dos pés. E eu te pergunto, aonde já se viu uma pessoa morrer porque tem doença no pé? Isso é até inusitado, né? A pessoa morre porque está com problema no coração, na cabeça, mas o pé... Porém, isso nos mostra o quê? Que Asa estava fora dos caminhos de Deus. A Bíblia chega até a falar quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quando fala ali que ele estava doente do pé, Deus estava mostrando que ele tinha saído dos caminhos de Deus. E isso gerou a morte na vida dele. E nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque toda atitude na nossa vida vai gerar uma consequência. Se for uma atitude nobre, vai ter uma consequência nobre. Se for uma atitude má, vai ter uma má consequência também. E o rei Asa, ele perdeu o primeiro amor. E muitas vezes nós também perdemos o nosso primeiro amor, nós perdemos a confiança em Deus, nós perdemos a credibilidade na palavra do Senhor e nós começamos a duvidar. E isso não pode acontecer na nossa vida, porque se isso foi ruim na vida desse rei, na vida desse homem de Deus, vai ser ruim também na minha vida e na sua. Então nós temos que continuar crendo, nós temos que continuar buscando a palavra do Senhor, nós temos que buscar, nós temos que confiar no Senhor. E quando alguém enviado por Deus chegar, até mesmo com a palavra de repreensão, nós temos que receber de bom grado, nós temos que acreditar que de fato Deus quer o melhor para as nossas vidas. Então fica essa palavra nessa manhã, comece bem, termine bem. Medite na palavra do Senhor, creia na palavra e creia nos profetas de Deus e você vai prosperar. Não saia do projeto original de Deus para a sua vida. Continue confiando no Senhor. Não profane a palavra de Deus, não profane a vontade de Deus, mas continue fiel ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa abrir as janelas do céu sobre a sua vida e que essa lição sirva para as nossas vidas, que toda atitude na nossa vida vai gerar uma consequência. Vamos orar nessa manhã, vamos pedir ao amado Espírito Santo de Deus para nos dar sabedoria, para a gente escolher atitudes certas e continuarmos firmes com Deus até o último dia das nossas vidas. Amém? Oremos nessa manhã. Pai querido, Pai santo, nessa manhã, meu Deus, onde nós meditamos acerca desse rei que começou bem, que começou confiando no Senhor, porém no decorrer da vida dele, ele duvidou do seu poder, ele duvidou da tua palavra. Meu Deus, tenha misericórdia da nossa vida, não nos deixe cair nesse erro, mas que nós possamos começar bem e terminar bem. Não permita, Pai, que venhamos duvidar da tua palavra, não permita, Pai, que venhamos confiar em homens, ao invés de confiar no Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, nos livra, Pai, nos guarda. E se por um acaso, Pai, estivermos entrando por caminhos errados, que o Senhor possa usar profetas, que o Senhor possa usar homens, que o Senhor possa usar qualquer coisa para nos advertir e voltarmos a obedecer a sua palavra. Pai, muito obrigada por esse dia, abençoe cada um que está saindo para o seu serviço, para a sua escola, para os seus afazeres, que tudo que venhamos fazer, que seja na força do Senhor, que comecemos esse dia bem e que terminemos ele também na sua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida.
nos dê saúde, não nos deixa ficarmos doentes, muito menos doentes dos pés, ao ponto de não querermos andar mais dentro da Tua palavra e nem fazer a Sua vontade. Tenha misericórdia das nossas vidas, se por acaso estamos andando por caminhos errados, que nesse dia o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha nos fortalecer e nos levar de volta para dentro da Tua vontade. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Fica conosco e nos abençoe em o nome do Senhor Jesus. A todos que estão nos acompanhando, o programa Café com Fé, nosso muito obrigada. Clique aqui e compartilhe a nossa página.